paz seja convosco, querido Deus. Em nome de Jesus. Tá um tempo formando aqui fora, né? Bastante trovões e relâmpagos, mas eu creio que nós vai dar tudo certo aqui em nome de Jesus. Eu quero cumprimentar minha esposa com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, né? Aqui, tô vendo aqui bastante irmãos já entrando com a gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor venha abençoar o lar de vocês nessa noite e que você fica ligadinho, porque o Senhor tem uma palavra ao meu e ao seu coração, amém? Abraço. Deus abençoe. Também está conosco aqui o presbítero Almiro, toda a sua família, Deus abençoe. O Luizinho Pereira, Deus abençoe a sua vida, Luizinho. A irmã Simone Dias, Deus abençoe, irmã. A Vanessa Lins, Deus abençoe. Já vai um abraço aí também o Marcelo e a Sara? Sara, Deus abençoe. A Giliane Tomás, Deus abençoe a paz do Senhor. O Tiago, meu amigo Tiago Henrique, Deus abençoe a sua vida, Tiago. Igor Palácio, Deus abençoe a sua vida. Tem alguém contigo aí na sua sala de vídeo? Sim, tem meu primo, o Adilson, o Tuca, lá de Nova Aliança. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a vida da sua família, a Ângela, né, os seus filhos. Que Deus abençoe grandemente a sua casa. Amém? Tô vendo aqui também a Valda. Deus abençoe a irmã Valda. Queridos, hoje nós vamos compartilhar um texto no livro de Salmos, capítulo 1. O versículo 1 e 2 é que nós vamos enfatizar mais aqui em nome de Jesus. Você que tem a tua espada aí, antes de mais nada, deixa eu avisar aí que o culto das 18 horas, você que é da comunidade evangélica Deus Vivo, já fechou, né? Agora os das 20 eu não olhei ali, mas tinha poucas vagas, então dá uma corridinha lá no WhatsApp lá, entra lá da igreja lá, no WhatsApp da igreja e vê lá se tem a vaga às 20 horas. Das 18 horas já fechou, mas eu creio que das 20 horas ainda deve ter alguma vaga ainda. Você corre lá e dá o seu nome para você estar cultuando amanhã conosco em nome de Jesus. No final eu vou estar falando um pouquinho mais a respeito disso. Vamos para o livro de Salmos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à mesa com os escarnecedores. O 2. Antes, na lei do Senhor Jeová está o seu deleite, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, nessa noite nós vamos falar de 3 estágios aqui. Primeiramente, andar, se deter e assentar. O que é, olhando para dentro desse texto, o que é necessário para que os homens deixem de andar segundo o costume, né? Segundo o conselho dos ímpios, ou de se deterem no caminho dos pecadores, ou se assentar na roda dos escarnecedores. A Bíblia nos ensina que somente o novo nascimento, né? Isso torna que o homem seja bem-aventurado, sem qualquer vínculo com o caminho dos pecadores. Mas também não é necessário nós cristãos deixarmos o convívio social com os ímpios, né, para alcançar a bem-aventurança. Quando eu olhei para dentro desse Salmo, capítulo 1, versículo 1, eu me deparei com algumas situações na Bíblia que Jesus viveu. A Bíblia vai dizer que Jesus, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles batiam muito com Jesus, eles debatiam muito com Jesus a respeito desse Salmo a qual Davi aqui escreveu. O que você quer dizer, irmão Silvio? Se você for lá para as passagens de Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele foi à casa de Zaqueu, ele entrou, por ser um publicano, por ser um pecador visto diante dos fariseus, e Jesus muitas vezes se sentou à mesa com alguns deles. A Bíblia, nós vamos aqui relatar isso, mas Jesus ele demonstrou que ele se envolvia com os pecadores, porém o fato de ele se envolver com os pecadores não quer dizer que ele seja um pecador, né? Quinta-feira Deus nos deu a graça de estar ministrando na igreja. Eu falava a respeito um pouquinho de viver experiências com Deus, e eu dizia, baseado no texto de José, a Bíblia diz que José ele estava num lugar, ele foi para o Egito, você conhece a história, que não era a vontade dele, ele não estava ali porque ele queria, né? Mas o fato dele estar ali, o fato dele se envolver com as pessoas, o fato dele sentar muitas vezes à mesa com as pessoas, não quer dizer que ele tenha o mesmo comportamento, a mesma atitude, né,
que ele viva ali. O fato então de eu e você nós estarmos vivendo no meio dos ímpios, nós temos as mesmas ações, o mesmo pensamento que eles. Porém nós temos que tomar alguns cuidados, né? O que eu quero te chamar a tua atenção aqui nessa noite, porque o Salmo começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda. O que ele quer dizer com isso? Bem-aventurado o varão que não anda. Ele não está dizendo aqui o fato de você andar, então eu não posso andar com quem não tem a mesma crença que eu. Não, você pode andar. O que ele está dizendo é que você não tenha a mesma atitude que ele, o mesmo comportamento que ele, que você não faça as mesmas coisas que ele faz. Porque a Bíblia diz que nós somos luz nesse mundo. Então nós somos luz no meio das trevas, assim como Jesus é. Então o fato de eu andar não quer dizer que eu faça a mesma coisa, né? Eu conheço pessoas que não crê na mesma crença que eu, mas o fato dela não crer e não acreditar na mesma crença que eu não vou desfazer dela. Eu tenho que mostrar a ela a diferença de servir a Deus. O fato é, eu quero te chamar a tua que muitas vezes nós precisamos, através do nosso testemunho, daquilo que Deus vem fazendo, daquilo que Deus vem transformando, mostrar que nós não podemos ter o mesmo comportamento deles. Quando o salmista diz aqui que se detém nos caminhos dos pecadores e nem se assenta à mesa dos escarnecedores, ele diz que, ó, segundo o conselho dos ímpios, né? Segundo o conselho dos ímpios. Para os escribas e os fariseus, o saduceu, o comportamento de Jesus de entrar na casa dos gentios, dos publicanos, de não encontrava amparo nas escrituras, enfim, na lei, né? O que me chama a atenção é que quando Jesus ele vai se hospedar na casa de um publicano ou de um gentio, a atitude dele aos olhos do judaísmo, aos olhos das pessoas, eles olhavam dizendo assim: mas por ele ser mestre, por ele pregar ao povo, ele não pode, ele tem que ser exemplo. Eu e você, nós devemos ser exemplo. Às vezes a gente olha, irmã Valquíria, para o nosso ministério e muitas vezes a gente olha e fala assim: mas por que o nosso ministério não flui? Por que o nosso ministério não cresce? Por que a minha vida profissional não se desenvolve? Por que a minha vida particular, enfim, tudo aquilo que eu tenho feito, projetado, não funciona? Por muitas vezes nós temos que prestar muita atenção nisso aqui. Com quem nós temos andado? Quem são as pessoas que você tem colocado na tua caminhada cristã? Quem as pessoas que você tem confiado coisas que muitas vezes te tira, né, do centro da vontade de Deus? Porque nós somos bem entendidos e temos que ter discernimento do que é certo e errado, e nós sabemos o que é certo e o que é errado. E muitas vezes, irmã Valquíria, se você andar com pessoas que você chega e fala assim: olha, eu tenho um projeto e coloquei na mão do Senhor e vamos ver se vai dar certo, a pessoa fala assim: vamos orar junto nesse propósito. Mas tem pessoas que muitas vezes você vai dizer assim: olha, eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo e eu vou orar a Deus. E ela fala: não, desiste, não vai dar certo, não funciona. Então nós temos que saber quem são as pessoas que estão para nos ajudar, né, e as pessoas que não estão para nos ajudar. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, até para minha esposa comentar. A igreja inteira, sim, sabe que eu tenho uma amizade muito grande com a família do presbítero Miro, né? Nós somos bastante amigos, né? Quer dizer, assim, eu ir na casa dele, ele vir na minha casa, agora com essa pandemia meio restrito. Porém, a gente sabe que se a gente confidenciar alguma coisa para eles, e aqui eu estou abrindo um exemplo, não que outras pessoas a gente não tem amizade, a gente não gosta, mas eu estou dando exemplo que a gente são muito próximos mesmo. Alguma coisa para ele, ou para a irmã cooperadora Paula, ou vice-versa, a gente sabe que eles vão dizer: não, vamos orar nesse propósito. Mas tem pessoas assim que você pode olhar e dizer assim: eu confio em dizer, eu confio em falar, a minha andada com ele, porque o meu pai sempre diz que você tem que dizer para ele quem é a pessoa que você está andando para dizer quem que você é. E muitas vezes o fato de a gente às vezes estar no convívio com pessoas diferentes da nossa crença, não quer dizer que a gente tenha a mesma atitude que eles. Mas, porém, o que eu quero te chamar a atenção é que muitas vezes o teu projeto não está andando porque você não está prestando atenção quem são as pessoas que você colocou para andar com você. Quem são as pessoas que estão caminhando com você. Então que nessa noite a gente venha refletindo aqui, o Davi que dizer nesse salmo, né? Aqui a gente vai ver outras coisas aqui, mas eu gostaria de ouvir a minha esposa. Em nome de Jesus, só rapidamente aqui, ó. Pedro Fernanda, né? Isso.
Pedro Fernanda tá aí, Deus abençoe. O pastor Agileu Gomes, Alexandra Felipe. Isso. Amém? E a Matilde Persil, que abençoe grandemente a sua vida. Irmãos, aqui eu tô olhando no meu celular, aqui na minha sala de vídeo, deu uma travadinha aqui pra mim a imagem. Tá travada aí pra você? Porque tá rodando normal nos outros celulares. Tô dizendo na minha sala de vídeo. Se estiver travando, fala aí pra mim aí, fazendo favor. A gente, no início, irmãos, ia montar azul, né? Da roupa não, tá? Hoje eu fui fazer um serviço aqui e minha mão ficou azul, mas criança Vitória, já tô chegando no céu. Então, a gente viu um louvor aqui hoje, agora começamos, né? Seja verdadeiro com você mesmo. Que muitas das vezes a gente anda com pessoas, a gente quer, pra agradar, a gente tem muitas das vezes algumas atitudes. A palavra do Senhor diz que o Senhor ama o pecador, não o pecado. E eu e você, nós não somos diferentes. Nós também pecamos, sim. Mas é como diz aqui, nós somos primeiro, né? Feliz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores. Mas hoje a gente vê muito se assentando, vamos dizer, crentes, dizendo servos do Senhor, e ali começa uma conversa que não agrada o Senhor. Ali já é uma roda dos escarnecedores. Não é somente os ímpios. Eu estou dizendo que eu e você, nós temos que vigiar naquilo que nós falamos, porque o Senhor, ele está com seus ouvidos atentos em tudo aquilo que nós falamos e agimos. Os olhos dele, ele não dorme, ele olha eu e você à noite e dia. E o que muitas das vezes o Senhor tem falado ao meu coração. O pastor disse que aqui tá ok. Então, beleza, pastor. Então, muitas das vezes, nós temos que mostrar a nossa conduta de servo do Senhor. Eu não posso andar com alguém que seja diferente de mim, de outra crença, e querer ser igual. Porque hoje a gente vê muitas pessoas, vamos dizer aqui, católicos, vamos, né? Pessoas católicas que são pessoas que pensa como muitas das vezes um evangélico. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, mas ele tem uma diferença aí ainda entre eu e ele. Mas muitas das vezes eu não posso querer viver o que ele quer que eu viva. Eu tenho que mostrar para ele o que é certo na palavra do Senhor, não o que eu acho. Então eu e você, nós temos que fazer igual Jesus Cristo. Amar o pecado, o pecador, não o pecado. Porque o pecado, ele vem e ele destrói a gente. Ele destrói o nosso lar, ele destrói o seu emprego, ele destrói tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque o pecado, quem colocou por permissão de Deus foi o diabo, né? E a gente, muitas das vezes, nós colocamos a culpa tudo no diabo. E nem tudo é o diabo. Muitas das vezes a culpa é minha e sua, porque a nossa carne é fraca. Aí nós dizemos, eu fui influenciado, eu vi uma tentação, eu não aguentei. Não, nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, me ajude, eu preciso ser forte, eu preciso mostrar minha conduta de servo. Porque o Senhor, ele nos criou, ele nos formou, ele nos capacitou. Como ele está aqui comigo, ele está aí com você e te ensinando a cada dia. E tem algo que a gente sempre faz. Quando você sabe que essa caneta aqui não é minha, essa caneta aqui é do Silvio. Eu pego ela, eu já cato, já coloco na minha Bíblia e levo embora. Eu, afaneio. Na hora, eu sei que isso está errado. Na hora, isso é uma suposição. Tem coisas que às vezes eu falo para alguém que na hora o Espírito Santo fala para mim, ei, tá errado. Quem é você para julgar e quem é você para fazer? Para falar. Então eu quero dizer para você nessa noite, seja você mesmo.
que não seja aquilo que o mundo queira que você seja. Seja você, porque você é diferenciado, você é diferente. Eu e meu esposo, nós somos casados, nós estamos juntos, vai fazer 22 anos. Claro que às vezes eu tenho algum jeito, alguns, como que eu posso dizer, algumas coisas dele, ele tem algumas coisas minhas, a gente se acostuma. Mas eu e ele, nós somos diferentes, nós temos 2 filhas e nós 4 somos diferentes dentro de uma casa. E aí na sua casa não é diferente. E no mundo, nós vemos coisas diferentes de mim e de você. E eu e você, nós somos luz neste mundo. Então nós temos que levar a luz nas trevas, na luz daqueles que estão necessitando de mim e de você, da presença do Espírito Santo, que são muita gente. Se eu visitar aqui, são muita gente que precisa, que nesse momento está precisando de mim e de você. Queridos, quando Jesus convidou Mateus, que era publicano, que era cobrador de impostos pago pelos romanos, ele também está conosco. Então, quando Jesus convidou Mateus, que era publicano, era cobrador de impostos a serviço de Roma, à vista dos judeus, aquilo era... Não entrava no entendimento deles, porque ele era judeu, né? Trabalhando contra os judeus. E a grande verdade é que Jesus, quando chama ele para o ministério, Jesus senta com ele. A Bíblia diz que Jesus senta com os pecadores, senta com os publicanos, e à vista dos judeus, olhando aquilo ali, dizendo assim, está errado, né? Esse homem se julga mestre, ele tem que ser exemplo. Porque as pessoas olham para nós, queridos, e elas querem que a gente seja exemplo. Nós temos que ser exemplo, sim, né? Nós temos que servir de testemunho, sim. Porém, há fatos que Jesus relata, os encontros de Jesus, às vezes que Jesus, a Bíblia vai dizer, há um outro evento aqui que eu quero chamar a tua atenção. Os fariseus, eles verem Jesus assentado com os pecadores para comer, isso lá em Mateus capítulo 9, versículo 10 e 11, e há uma indignação muito grande. Ele fala assim, como esse homem que se julga mestre vai sentar na mesa com pecadores? Eu sempre costumo dizer, como é que a gente vai pregar para ele se a gente não se envolver com ele? É aquilo que eu te falei, a gente não pode ter as mesmas atitudes, postura e comportamento, porém nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar. E a outra ocasião aqui, uma grande multidão veio até Jesus para ouvi-lo, e os fariseus teceram um comentário semelhante, lá em Lucas capítulo 15, versículo 2. A grande verdade é que quando Jesus ele resolveu ser hóspede na casa de Zaqueu, que eu falei lá no início, chefe dos publicanos, o que me chama a atenção é que Zaqueu ele ficou muito preocupado com o que os fariseus iam dizer. A preocupação dele foi tão grande, dizer assim, nossa, está vindo alguém de tanta importância na minha casa, e o salmista Davi escreve dizendo que bem-aventurado o varão que não anda. Porém, Jesus, o fato de Jesus ir na casa de Zaqueu, Jesus não está dizendo que vai andar com Zaqueu, vai ter a mesma atitude de Zaqueu. Porém, Jesus vai pregar salvação naquela casa. Então, o Zaqueu ele ficou tão preocupado com o que as pessoas iam falar, Zaqueu ficou tão preocupado com o que os fariseus, os saduceus, os escribas, enfim, o povo da lei ia dizer a respeito de Jesus, a respeito dele, por ele estar na casa, principalmente de um pecador, assentar-se e fazer uma refeição, que ele falou assim para Jesus, olha, eu sei que eu tenho cobrado impostos muito a mais do que seria o legal, mas eu vou devolver. A preocupação dele era a respeito do que os saduceus, os fariseus iam falar, mas principalmente de que Jesus ia cobrar, porque provavelmente, querido, Jesus falou assim para Zaqueu, Zaqueu, a tua caminhada aqui, você tem que tomar uma postura de ser um homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado, como que é, Zaqueu? Você tem que mudar de comportamento, atitude, postura e renascer de novo. Essa deve ter sido a pregação de Jesus. Ser uma nova criatura, Zaqueu. E Zaqueu, talvez preocupado com o que as pessoas iam falar, esquece do objetivo que era a sua salvação. Porque muitas vezes, o que me chama a atenção no Salmo 1, que ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda. E ele vem dizendo, segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer, segundo muitas vezes a gente se preocupa com o que as pessoas estão pensando da gente. Do que as pessoas vão falar da gente. Olha lá, o irmão Silva e a irmã Valquíria foi na casa de uma prostituta pregar. O irmão Silva e a irmã Valquíria foi na casa de
de um drogado, de um viciado, foi na casa de um alcoólatra. Então o fato de eu estar lá, assim como Jesus adentrava esses lugares, não quer dizer que eu estou praticando o mesmo ato. Eu estou pregando o evangelho, eu tenho que pregar a palavra. Então ele diz, bem-aventurado, segundo nos conselhos bíblicos. Então a opinião das pessoas, era o que Jesus queria que Zaqueu entendesse, não importava. O que importava para Jesus é que houvesse salvação naquela casa. Está dizendo, porque se você for lá para Lucas 19, você vai ver que no final do texto, Jesus fala assim, ó, hoje houve salvação nessa casa. O que Jesus quis dizer? A palavra entrou aqui, a mudança entrou aqui, a atitude entrou aqui, a mudança de postura entrou nessa casa. Essa casa agora serve ao Senhor, essa casa agora é do Senhor. Então, Zaqueu, preocupado com o que os outros iam dizer, falou assim, calma aí, eu tenho que ter uma mudança. Porque não adianta agora eu vou falar de mim. Não adianta eu falar que não vou andar com os pecadores, não adianta eu dizer que não vou assentar à mesa com eles, não adianta eu dizer que não vou andar pelos caminhos que eles andam, se no fundo o meu comportamento e postura é a mesma que eles. Eu não está vendo diferença nenhuma. Se Jesus Cristo ele se preocupasse com o que os fariseus falavam, ele não tinha discípulos e comido com os publicanos, ele não tinha entrado na casa de Zaqueu, ele ia só pregar. Ele ia, por onde ele ia passar, ele ia pregar. O pastor Carlos falou algo interessante quinta-feira no final do culto. Ele disse assim, eu pregando sobre o coxo na porta do templo, e o pastor Carlos, quem estava no culto ou quem assistiu depois pelo Facebook, vai lembrar do que o pastor Carlos falou. O pastor Carlos falou assim, que aquelas pessoas, aquele homem que estava ali, aquele coxo, aquele cego de Jericó, nunca mais foi encontrado naquele lugar. Por quê? Porque eles tiveram um encontro, uma experiência com Cristo, né? E teve mudança. Não adiantava Pedro e João pregar para o coxo, fazer o coxo levantar, mas no outro dia ele está no mesmo lugar. Talvez não sentado de pé, porque ele já estava andando, mas não mudar, não tem atitude, não tem mudança de comportamento. Não adiantava isso, não adiantava Pedro fazer com que aquele coxo tivesse experiência com Deus, mas no outro dia seguinte ele está fazendo a mesma coisa. Né? Quando Jesus chama Mateus, que era para o ministério, disse, Mateus, é mudança de vida. Mateus abandonou o que ele estava fazendo. Ah, irmão, então eu tenho que abandonar o que eu faço para seguir Jesus. Você tem que abandonar as coisas que te afastam de Deus, as coisas que te afastam do caminho do Senhor para servir a Cristo. Né? Não pode ser. A Bíblia diz e nos ensina que nós não temos como servir a dois deuses, a dois senhores. Ou servimos a Deus verdadeiramente, com mudança de atitude, né? E esse coxo me faz lembrar isso, porque o fato dele de ser restaurado a sua saúde, né? Do fato dele desde nascer não andar e agora andar, se no dia seguinte Pedro e João subissem para orar o templo, ele estivesse lá de novo pedindo esmola, fazendo e falando, não adiantou nada. Se Jesus entrou na casa de Zaqueu, pregou para Zaqueu, há salvação aqui, mas no outro dia Zaqueu está fazendo as mesmas coisas, cobrando impostos, absurdo, fazendo tudo que não devia fazer, não é mudança, não é salvação. Amém? Amém. Quero mandar aqui, antes de comentar algo, um abraço para a irmã Vera, que Deus abençoe grandemente sua vida. A Silvia, que Deus abençoe. A Genilda. A Vera é a esposa do Ademir? Isso. Deus abençoe o Ademir também, um abraço para ele. A irmã Silvia, a irmã Genilda Peçanha, e o Juliano, que eu tava aqui, mensagem aqui pelo WhatsApp. Juliano, minhas mãos, ele quer saber por que minha mão tá azul. Juliano, nem eu sei. Juliano, por que tua mão tá azul? Porque eu já fui pintar o cabelo da Elisa e eu pintei de azul o cabelo dela. Ela vai tomar banho depois. Eu já lavei a mão, já lavei roupa, já lavei louça, mas não sai, Juliano. Tá? Um abraço pra você, pro Cauã. Pra senhor, Cauã. Pra Simone, né? Ele tá mandando mensagem aqui na... E ele quer saber porque sua mão tá azul. Então eu já te respondi. Tá na cor do céu. Então, assim... o Silvio falando aqui... E a gente, quarta-feira, a gente foi fazer uma visita faz alguns dias. E não é aqui em Paranavaí. E nós somos, né? Nessa casa, nós estávamos ali, ele tinha 2 famílias ali. Tinha uma família, depois chegou um outro casal. E a gente veio embora, nós fizemos a nossa oração. Tivemos algum questionamento, né, amor? Pela nossa fé, né? Mas isso aí tudo a gente já sabe
que tudo isso faz parte de um processo de crescimento e de experiências com Deus, que Deus nos ensina. Aí ele nos ensina a ter comportamento diferente. Nós estávamos, como o Silvio disse, que não tinha ninguém crente, só a gente, e nosso comportamento foi de servos. E várias vezes foi oferecida bebida para o Silvio, para mim, né? E o diabo, ele sempre... Não é a marca que eu tomo? e sempre... Não era garoto, né, amor? E sempre... O diabo, ele sempre vai nos afrontar. Sempre ele vai nos afrontar. E depois, no outro dia, a pessoa me mandou uma mensagem nos elogiando. Dizendo assim que foi bênção na casa dela. Que a nossa ida lá até lá foi diferente. E que as nossas filhas é diferente. Que nós estamos de parabéns pelas nossas filhas, por aquilo que Deus fez na nossa vida, por aquilo que Deus está fazendo. Então, assim, não é que nós quer ser melhor, não, nós estamos sendo aquilo que Deus planejou pra gente, aquilo que Deus mudou. No começo da minha conversão, eu ainda preciso de, né? Eu sou um Pedro ainda, entendeu? E eu ainda brinquei na porta da igreja com o pastor. Eu questionava muito. Mas eu aprendi que muitas das vezes eu tenho que ficar em silêncio e obedecer o que Deus está mandando. E às vezes, muitas das vezes o Silvio falava, alguém falava, eu já mandava na lata, já falava. E eu aprendi com Deus que não é assim. Eu tenho que ouvir e fazer a vontade dele. Porque se eu estiver num lugar e a pessoa vir falar alguma coisa, eu querer já... Não, então eu tenho que ter muita sabedoria. Eu tenho que ser diferente. Se onde eu estiver, eu posso estar numa lanchonete. Alguém pode passar e falar, mas eu vi o irmão Silvio e a irmã Valquíria lá naquela lanchonete. Mas aquela lanchonete lá, né, as pessoas bebendo cerveja e tal. Mas eu tenho que levar luz para aqueles que estão precisando. Claro que eu tenho que vigiar onde eu coloco as plantas dos meus pés. Mas se o Senhor falar para mim, você vai lá e faz, eu vou lá e faço. Porque é através da minha vida que o Senhor vai agir na vida desses dois casal que a gente estava lá. E eu vejo Deus já está trabalhando, que na hora que eu saí, a gente saiu, a pessoa olhou para mim e disse assim, eu preciso de uma igreja. Aí eu disse assim, então vai, procura uma igreja o mais rápido que você pode. Eu falei muito, conversei bastante, porque eu estava num ambiente que não era, é igual cachorro, né? Cachorro, ele chega num lugar, ele cheira tudo para ele conhecer o ambiente. E o servo, não estou comparando você com um cachorro, irmãos. Um servo, ele também tem que ser assim, ele tem que chegar, ele tem que olhar, ele tem que ver o ambiente onde ele está. Porque tem muitos ambientes que você vai que é diferente. Todos os lugares que você vai é diferente. E você tem que agir da maneira que Deus te capacitou para cada lugar. Então, eu e você, nós temos que brincar assim. Porque o crente, ele tem que ser alegre. Porque a alegria do Senhor é a minha força. A minha sobrinha, essa que eu tenho o cabelo dela hoje, ela tem 9 anos. Ela disse aqui algo esses dias, eu falei assim, mas Jesus era alegre. Jesus, ele era judeu. E o povo judeu, ele era muito alegre. E ela disse, mas quem falou pra você que ele dançava? Eu falei, lógico que ele dançava, porque ele era alegre, ele gostava de festa, ele estava no primeiro milagre que ele fez, foi num casamento. Você acha que ele chegou e ficou lá no canto, lá emburrado lá, sentado lá esperando? Não, eu tenho certeza que ele estava ali, que Maria teve que ir lá e falar, ó filho, ó, acabou o vinho. Então assim, eu e você, nós temos que ser alegre, levar alegria, porque às vezes as pessoas vêm em você trazer algum problema, quer alguma coisa e você tá lá. Ai, mas irmão, o negócio tá feio, hein?
olha, a situação minha tá difícil. Não, a minha alegria é sua, vem do Pai. Nós temos que passar essa alegria para as pessoas que estão ao nosso lado. Amém? O Tuta. Que Deus abençoe tudo, a sua vida, a vida da Adriana, a vida dos seus filhos grandemente. Amém? Sabe o que intrigava os fariseus, escribas? Era o comportamento de Jesus, porque Jesus, por ser judeu, ele deveria ao menos conhecer os salmos e a lei, né? E seguir, né, o que dizia o salmo, o que diziam a lei. Porque Jesus, eles olhavam e diziam assim, ele se mestre para ensinar, então ele tem que ser exemplo. E para os religiosos da época, eles tinham uma pergunta: como seria possível Jesus se assentar e comer com os pecadores, os gentios, e ainda exercer o ofício de mestre, né? Eles não admitiam essa mistura do que pensavam ser santo com aquilo que considerava profano. Como assim, irmão Silvio? Os fariseus, eles não se envolviam com pecadores, eles pregavam para os pecadores, mas se assentar, participar vamos dar um exemplo aqui, de uma ceia, de um jantar, de um almoço, ir na casa deles, nem passava perto essa cogitação. Porém, Jesus, ele veio quebrando esses protocolos. Jesus, ele mesmo diz, ó, eu não vim mudar nada da lei, eu vim cumprir a lei, né? Só que eu vou dar uma visão diferente do que é a lei. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas, queridos, eu vou falar o que o Espírito Santo está tocando eu falar, a gente muitas vezes discrimina as pessoas. Porque ela porque ou ela já foi, ou há um receio, a grande verdade é essa. E Jesus, ele veio quebrando esses protocolos, ele se envolvia com as prostitutas, pregavam para elas, ele se envolvia com as pessoas que eram pecadores, mostrava a essas pessoas que o verdadeiro evangelho não é só falar de amor, não é só falar que ama, não é só falar que cuida, é praticar. Porque muitas vezes eu posso dizer para minha esposa que a amo, mas eu tenho que praticar esse amor. Eu falo muitas vezes para as pessoas, te amo em Cristo Jesus, mas quando ela precisa de uma oração, eu não estou nem aí para ela. Então, a diferença que Jesus tinha com os pecadores é que ele chegava e mostrava o caminho. Ele diz, ó, o caminho é esse, você quer seguir? Amém. Você não quer? Você vai saber o teu. Nosso objetivo na terra, sendo nomeado por Cristo como seus discípulos, né, é pregar o quê? O evangelho, é mostrar o caminho. Quando Jesus, ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, o que Jesus quer dizer com isso? Olha, gente, eu ensinei o caminho para vocês. Eu sou o caminho, eu sou a porta de entrada para o reino de Deus. Se você quiser morar no reino de Deus, só tem essa porta. E para você seguir esse caminho, ele mesmo diz, ó, você nega a si mesmo, pega a tua cruz e me siga. Eu não posso carregar a minha cruz e da minha esposa. Ela tem que levar a dela, porque a cruz dela vai ser trocada pela coroa da vida. Vai ser trocado pelo galardão. Então, o que muitas vezes os fariseus estavam vendo, Jesus se assentar à mesa com os pecadores e muitas vezes comer com eles, com os publicanos, com os gentios, e Jesus está mostrando uma forma diferente do que é o amor. Jesus está mostrando a forma diferente do que é praticar a lei do Antigo Testamento, a lei que eles debatiam com Jesus Cristo. Porque eles falavam assim, ó, os seus discípulos comem, não lavam a mão, os seus discípulos fazem isso, você dá dízimo, você dá oferta. E Jesus veio e falou, não, eu vou fazer tudo isso. Porém, eu vou mostrar para vocês que quando vocês, fariseus, pregarem amor, né? Porque Jesus muitas vezes chamou eles de hipócritas, dizendo, vocês falam tantas coisas, vocês falam que o reino de Deus é isso e aquilo, mas vocês não praticam, vocês não demonstram. Né? E isso é um tapa na nossa cara como cristão, porque Jesus está dizendo, ó, eu estou ensinando, eu estou mostrando o caminho, eu estou mostrando qual é o caminho que leva ao reino de Deus. Aí o que Jesus estava, muitas vezes, o Espírito Santo me revela, que Jesus ele colocou denominação de placa de igreja, ele colocou denominação que você deve seguir a Cristo, que você deve ter a sua salvação. Placa de igreja não vai levar ninguém para o céu, o que vai te levar para o céu é você seguir o caminho que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele está dizendo, ninguém vai ao Pai se não for por mim, não tem outro, não tem atalho.
não tem avião diferente, não tem barco diferente. Ele é o caminho. Se você não passar por ele, o que ele estava dizendo aqui no Salmo, que o Davi está escrevendo, ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele está dizendo assim, ó, você só vai poder ir para o reino de Deus através de um novo nascimento. Ah, mas eu já nasci evangélico. Amém. Mas se eu não nasci, né? Então, quando eu olho, eu me deparo com esse Salmo primeiro, o que a Bíblia quer dizer e o que o próprio Davi quis dizer é o seguinte, ó, bem-aventurado é aquele varão que não anda com, né, segundo o que os ímpios falam, não anda praticando as iniquidades, praticando tudo de errado. Bem-aventurado é aquele que anda segundo o conselho que Jesus praticou, segundo o conselho que Jesus ensinou. Então, eu e você, nós só vamos para o reino de Deus se nós praticarmos o quê? Amor aqui, pregar a palavra e pregar o evangelho verdadeiro, que Jesus transforma, cura, faz milagre. Tudo isso nós sabemos que Jesus faz. Mas o que Jesus queria ensinar aos fariseus é o seguinte, vocês estão pregando salvação, mas vocês não estão preocupados com as almas. Vocês estão pregando amor, mas vocês não estão praticando o amor. Vocês estão pregando que as pessoas devem se arrepender, mas vocês... a primeira atitude que vocês deveriam de ter é de sentar com esses pecadores e mostrar através da palavra de Deus que eles estão errados. Não é você falar assim, a minha igreja está certa, a minha igreja B está certa, a C... Não, o que diz a palavra. Eu sempre costumo dizer que eu tenho aí alguns parentes meus que de vez em quando me pegam no WhatsApp e começa a perguntar e debater, e fala, eu não vou debater religião. Assim, há 3 coisas na minha vida que eu não debato, religião, futebol e política, eu não me envolvo com essas coisas, assim, de debater. Mas eu falo assim, mas eu mostro através da palavra e falo, ó, vai em tal livro, vai em tal versículo, aí eles vão lá, olha, mas aí sempre tem uma contrapartida, né? Era assim os fariseus. Mas a Bíblia também diz isso, então vamos para outro texto diz assim, né? Porque, igual a minha esposa falou, quarta-feira nós estávamos em um determinado lugar e as pessoas, eu me lembrei de Jesus no deserto, né? Nós fomos tentados, porém, nós tínhamos um respaldo bíblico, nós tínhamos a palavra, e quanto à palavra de Deus, quanto o que está escrito nesse livro sagrado, não tem contexto, não tem como a pessoa falar, não, está errado, não está errado. As traduções às vezes podem ser diferentes, as pessoas se confundem nisso, mas o que Jesus queria mostrar é que a lei estava dentro da palavra de Deus, porém a forma de ver essa lei é que Jesus veio quebrando o protocolo e mostrando que era diferente. Amém, meu irmão? Amém. Aqui quero dar um abraço para a irmã Luzia Lopes, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e o Mário Alves Júnior, que Deus abençoe grandemente também a sua vida. Aqui o Silvio falando, né? Eu estava lendo aqui, ele leu até o 2. Eu vou ler aqui Salmo 3. É como a árvore... eu vou ler aqui, ó, o 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. O 3. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aleluia. Então, se eu e você, a gente temos que pedir, muitas das vezes, a gente pede conselhos para aqueles que não têm muita experiência na palavra do Senhor. Não, você tem que pedir conselhos para aquele que tem a palavra do Senhor no seu coração. Porque a palavra diz, guardai a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E eu e você, nós temos que guardar essa palavra. Porque se alguém vem e pede algo para mim, eu tenho que levar uma palavra de Deus. Mas se eu vou lá numa pessoa que é um ímpio, que está no mundo, vivendo aí uma vida toda, vamos dizer, toda torta, eu chego lá e falo, olha, eu queria um conselho, né? Você pode me ajudar nisso, naquilo? Não, você tem que procurar um conselho. Se você tem vergonha, às vezes, de chegar no pastor, na pastora, chega num presbítero, chega num diácono, chega numa cooperadora, no meu irmão, ou chega numa pessoa que você tem mais afinidade, né? Como o Silvio disse aqui, a gente tem muita afinidade. Que você pode chegar, a pessoa pode te falar, que nem eu sempre já falei que um dia
que nós temos muita amizade, eu gosto de desculpa com o presbítero Almir e a irmã Paula. E se ele tiver que falar pra mim ou pro Silvio, ó, tá errado, ele fala mesmo. Ele não tem dó, ele chega e fala, ó, tá errado, você tem que se consertar nisso, ó, nesse que tá fazendo não é assim. Então, assim, aí ó, eu pego pra mim, porque eu sei que ele é meu amigo, ela é minha amiga, né? Nós somos irmãos em Cristo Jesus e eles querem o nosso bem, como Jesus quer. E Deus usa ele muitas das vezes para nos corrigir. E nós temos que saber e ter a humildade de aceitar quando o Senhor nos corrige. Porque muitas das vezes quando alguém chega e quer nos corrigir, né, o Senhor usa alguém e vai vir falar para você, ó, tá errado. Você fala, mas quem é ele para dizer se tá errado ou não? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Mas quem te formou foi Deus, e Deus ele tá no comando da sua vida. E se nesse momento ele levar alguém, ele colocou aqui, falo mesmo. E ele fala mesmo. E Paulo ainda fala assim, meu querido, eu não sei como que você aguenta. Porque quando ele fala mesmo. E eu vejo que eu aprendi, eu vou crescendo a cada dia. Eu vou me moldando e aprendendo, pedindo para Deus me ensinar. Não que ele é melhor que ninguém, não. É porque muitas das vezes o Senhor ele quer usar aqueles que estão do meu lado para me ajudar. E eu não, eu quero ir lá em outro lugar. Não, o Senhor quer usar aquele que está do seu lado. Como o Senhor pregou ali, aquele coxo, ele estava ali esperando alguém. E às vezes você está aí esperando alguém ir até você, mas às vezes você não... A pessoa passa, você não abre a boca. Mas você só abre sua boca só para murmurar, você não diz para que você está precisando, qual é a sua necessidade. Nós temos que aprender, porque o Senhor, ele sabe aquilo que você precisa. E aqui, ó, é como uma árvore plantada na beira das águas correntes. Isso daqui o que é? É o Senhor. Eu e você nós temos que estar na presença dele. Porque dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Se você estiver no caminho certo, no lugar certo que o Senhor nos colocou, as folhas não vão murchar. Você não vai se entristecer por qualquer coisinha. E vai dar, e como diz aqui, ó, e dá fruto no tempo certo. É no tempo certo que Deus vai me usar, é no tempo certo que Deus vai te usar. Mas nós temos que estar firmado e sempre estar firmado na palavra, na base da palavra do Senhor. Porque o Senhor, ele fala comigo e com vocês de dia e de noite. Nós temos que estar com os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais abertos. Porque muitas das vezes ele fala, a gente não ouve. Ele nos mostra. E nós temos que estar olhando e porque tem pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida precisando de algo que você já viveu. Para você contar. Nós temos que, às vezes nós passamos por sofrimento, porque lá na frente nós temos que contar as nossas experiências, aquilo que nós vivemos com Deus, porque nós nunca passamos as nossas experiências, os nossos sofrimentos sozinhos. O Senhor, ele sempre está comigo e com você. Então, assim, seja você mesmo, aonde você for. Amém? Bem, deixa eu só dar um abraço aqui para Sandra Braga. Deus abençoe Sandrinha, Jéssica, em nome de Jesus. Queridos, que essa mensagem possa ter falado com você. Guarde isso e eu deixo uma pergunta aqui. Quem são as pessoas que você tem andado? Quem são as pessoas que você tem confiado o teu ministério, confiado a tua vida? Dá uma olhada ao redor aí, né? Faz aí uma peneira, né? Pessoas que você realmente pode dizer assim, posso contar, né? Quem são as pessoas bem-aventuradas que não andam, né, segundo o conselho? Dá uma olhada aí no contexto da tua história, da tua caminhada cristã, e guarde tudo isso que foi dito, guarde tudo isso que nós falamos aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, antes do que eu me esqueça, eu tô vendo o Tiago aí. Ô Tiago, depois você manda pra mim teu WhatsApp que eu perdi, tá, meu querido? Convidar você para ir pro culto conosco.
Só lembrando que o culto das 18 horas já encerrou, né? Já não tem... Um abraço pra Mônica Fogaça. Mônica Fogaça, Deus abençoe também. Família. Rapidamente aqui com os recados, lembrando que amanhã às 18 horas culto e às 20 horas, o pastor soltou a lista às 19 horas aí, eu vi lá no WhatsApp que o culto das 18 horas, já não, antes de eu começar a live aqui, que não tinha mais horário, então os das 20 horas eu não sei, tá? Mas dá uma olhadinha lá, você que é da comunidade evangélica Deus Vivo aqui de Paranavaí. O irmão Miro mandando aqui, mas vocês são bênçãos, amém, irmão? Vocês também são. Eu também que o culto das 18 horas será transmitido aí pelo meu Facebook. Aqueles que não poderão aí, assistam aí, compartilha também as lives durante toda a semana, hein, queridos? A minha, né, a da irmã Simone, do irmão Juliano, do presbítero Almeida, da pastora Neuza, do pastor Carlos, do pastor Agileu, enfim, todas as lives da semana aí, Deus tem falado bastante. Às vezes eu não entro aí na hora que tá tendo, mas depois eu assisto, amém? Depois eu assisto aqui, muitas vezes eu não estou em casa, mas dentro do possível eu estou assistindo depois aí e tem sido bênção da parte do Senhor. Lembrando que a segunda-feira o pastor Agileu aí às 20 horas estará fazendo a live. O mesmo horário na terça para o pastor Carlos e a pastora Neuza. Na quarta-feira, 19 horas, o pastor Carlos solta a lista aí do culto da quinta-feira. Às 20 horas vem aí o presbítero Juliano, a irmã Simone, trazendo uma palavra de Deus. Quarta-feira agora foi a Simone e parece que está tendo uma alternação aí entre os dois. Então deve ser o Juliano quarta-feira. Mas se for a Simone também vai ser bênção do mesmo jeito. Na quinta-feira nós não temos a live, mas nós temos o culto da vitória lá das irmãs, tem sido bênção, né? Quinta-feira eu estive ministrando, o Senhor me usou bastante lá, espero que tenha edificado no seu coração. E quinta-feira vai ter lá um servo ou uma serva do Senhor ministrando e nós vamos estar também transmitindo esse culto às 20 horas. Sexta-feira o meu amigo presbítero Almiro e a irmã cooperadora Paula, né, também às 20 horas aí, que você possa compartilhar aí no seu Facebook, nos seus grupos aí as mensagens, porque Deus tem falado bastante com cada um. E aí, se Deus nos der a graça, no próximo sábado nós estaremos aqui novamente em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir oração aqui. Se você tiver um pedido de oração, você pode mandar também aqui para nós, que depois a gente vai estar respondendo e orando em nome de Jesus. Eu quero apresentar diante da igreja que quando vocês forem orarem, orem aí pelo tio da minha esposa, né, o seu Zezinho, ou José, né, lá de Cianorte. Ele fez uma cirurgia hoje, bastante complicado, mas já está tudo bem, está no quarto, tem que se recuperar agora, e que a gente possa estar orando aí pela recuperação dele. Também peço pelo meu primo Luiz, que é da cidade de São Carlos do Ivaí, mas está num tratamento contra um câncer de ossos lá em Barreto, e ontem a gente recebeu uma notícia que o estado dele é bastante complicado e só agora está na mão de Deus, mas hoje a gente também já recebeu a notícia que ele dormiu bem, né, e que não sentiu dor, porque ele sente muita dor. Mas eu sei que Deus está no controle das coisas para causas possíveis e impossíveis. Então que você possa apresentar essas pessoas diante de Deus nas suas orações, se você lembrar, que Deus vai te recompensar em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Eu quero mandar também um abraço aqui para o Felipe Gonçalves. Que Deus abençoe a sua vida, Felipe, o seu ministério. Amém? Amém, queridos. Vamos orar então? Você ora por nós, abençoando a nossa vida, apresenta aí a vida do Zezinho, do Luiz e de toda a igreja diante da presença de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, Senhor Jesus, nesse momento, Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha de encontro, meu Deus, com essas famílias aqui representadas, meu Pai. Ó Senhor Deus, que está aqui assistindo a nossa live, meu Pai, vai de encontro com os lares deles, meu Deus. Ó Senhor Jesus, eu peço a Ti, meu Pai. Ó Senhor, vai repreendendo toda enfermidade, vai repreendendo toda dor na alma, meu Pai. Ó Senhor Jesus, vai ungindo, Senhor Deus, os pés, meu Pai, eles venham a ser luz, meu Deus, e mostra, Senhor Jesus, aonde eles devem estar, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha usar cada um de maneira especial nas suas mãos, meu Deus. Pai, eu peço pela vida do tio Zezinho nesse momento, pela vida da tia Edna, meu Deus, que o Senhor vai de encontro lá naquele quarto, meu Pai. Ó Senhor Jesus, eu creio já na vitória, meu Pai, porque o Senhor é Deus do impossível, meu Deus. Ó Senhor Jesus, Luizinho, meu Pai, vai de encontro com a vida dele lá em Barretos, meu Deus, com a sua família.
Vai de encontro com a sua mãe, meu Pai, que está com o coração aflito, que está com o coração entristecido, meu Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas. Eu coloco ele nas suas mãos. Que o Senhor venha fazer a sua vontade, o seu querer. Ó Senhor Jesus, se tiver mais alguém enfermo, meu Pai, aqui, Senhor Jesus, assistindo essa live, que o Senhor vai curando, vai repreendendo, meu Pai, vai dando saúde, meu Deus, para esses que estão aqui conosco, meu Deus. Eu peço a Ti, Pai, abençoe os nossos lares, abençoe a nossa família, guarda, Senhor Jesus, a nossa casa, meu Pai. Repreenda, Senhor Jesus, todo mal, toda seta lançada sobre as nossas vidas, meu Deus. É que eu te peço, Senhor Jesus, e te agradeço em nome de Jesus, amém? Aqui a Fran, ela acabou de entrar ali, apareceu aqui no meu Face. A Fran, ela é que cidade que ela mora? Entre Porto Rico e São Pedro do Paraná. Isso, e tem vários irmãos que às vezes entram. O Luciano também, o Matheus tá maior do que ele, gente. Eu vi uma foto Isso, do Matheus. Matheus, que Deus abençoe, Fran, a sua vida. E eu digo pra você, tem irmãos que entram ali e não clica lá pra entrar. Então, irmãos, a gente não vê o seu nome, mas que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da graça e da presença de Deus. Busque o Senhor enquanto você pode achar, porque o Senhor, ele tem muitas bênçãos para derramar sobre a sua vida, bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Amém? Amém, queridos? Até o próximo sábado. Só lembrando que daqui a pouquinho essa mensagem vai estar lá também no meu canal do YouTube. Se você puder, entre lá, se inscreva lá, Silvio Palácio. E tem vários vídeos lá, várias mensagens, tem coisas da igreja lá, em nome de Jesus. Até o próximo sábado. Fique na segunda-feira com o pastor Agileu. E até amanhã no culto. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe.